A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu tô aqui um tempão tentando fazer o vídeo, né? Só que a internet está um pouco ruim. Mas eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho para quem não me conhece, né? Tem pessoas que muitas das vezes chegam na minha rede social e perguntam: Jéssica, por que você não dá o seu testemunho? Vai edificar muitas vidas, né, irmão? Só que, assim, eu não vou mentir, irmão. Eu sou um tipo de pessoa que, aleluia, não é vergonha do meu passado, mas eu sou tímida. Eu sou um pouco tímida. Não parece não, mas eu sou. E eu não costumo falar um pouco do meu passado para pessoas, né? Eu quero viver o presente, mas o meu presente é um testemunho do meu passado. Quem eu sou hoje coopera pelo que eu fui ontem. Então eu queria compartilhar para você, né, que pediu um pouco do meu testemunho. Eu creio que vai testemunhar a tua fé, vai te fortalecer. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Santos, sou ministra do Evangelho, sou compositora, sou cantora, né? Outrora, eu era MC de funk, irmão. Na época, meu vulgo era MC Nequinha. Eu sou cria da comunidade da Nova Holanda. Nessa tarde eu queria mandar um abraço, um beijo, né, para as meninas que foi nascida e criada comigo, né, que mora lá na Rua 6, irmão. Aleluia! Né, Alice, a Alessandra, que é minha prima, né, a Silvana, a Sueli. E tem mais meninas. Gabriela, cria da Rua 6. A Tina, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, amo elas de paixão. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Em breve eu estarei aí. Quero dar um abraço, né? Também tem a Elaine, a Deise, menina. Não tem como esquecer essas meninas maravilhosas. E assim, irmãos, eu fui nascida e criada na comunidade da Nova Holanda, né? Fui nascida ali na Rua 6. Não tenho vergonha de contar da onde eu saí, né? E eu, desde menina, eu sentia que eu já tinha algo assim, uma inspiração divina, porque desde o ventre da minha mãe, irmão, eu sempre sofri. Fui criada pela minha avó, quem me criou foi minha avó. E não era nem para mim nascer, porque o diabo tentou me matar desde o ventre da minha mãe. Mas quando Deus ele tem um projeto, tem uma obra, tem um chamado, Deus ele te guarda, né? Aleluia. E minha avó me criou com muito esforço, com muita luta. Eu lembro até hoje, irmão, que com muita dificuldade, minha avó me criou, juntamente com meus tios, com meus primos. Aleluia, eu lembro que a casa era muito pequena, né? E minha avó se esforçava demais para nos criar. Eu tenho muito orgulho dela, até hoje. Às vezes bate aquela saudade, né? E aí, irmão, aleluia, quando eu completei 18 anos, eu fui viver minha vida. Eu sempre fui sonhadora. Sempre eu sonhei, né, em ser cantora, em ser dançarina. E aí eu comecei a fazer música. Eu lembro que quando eu saí da casa da minha avó, que eu conheci o funk, eu comecei a fazer música, né? Um DJ falou assim: menina, eu fiquei sabendo que você faz uma música, que você é compositora, que tu faz música. Eu falei: faço sim, é só me dar só os nomes, que mais tarde eu entrego a música pronta. E aí eu fiz, né? E aí entreguei a música. Eu lembro que na época, irmão,
como eu estava iniciando, né, com pouco recurso, não tinha patrocinador, então assim, eu fiz sucesso mais ali na comunidade. E dali, né, eu comecei a visitar outras comunidades, fui cantando. E eu cantava ao vivo. Também queria agradecer o DJ Baiano, né, irmão, que eu lembro como se fosse hoje. Na época eu fui parar no Mandela. E aí eu conheci o DJ Baiano, ele me botou para me cantar ao vivo no baile funk do Mandela, e eu comecei a cantar. E até hoje a música canta com a minha voz, né? Mas é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, porque eu quero testemunhar um pouco do meu passado para você aí que não me conhece. Irmão, eu costumo dizer que toda mulher forte tem um passado forte. E para hoje eu ser essa Jéssica que eu sou, porque diante de tudo que eu enfrentei e passei, irmão, não é para qualquer um. Cada um tem sua luta. Cada um sabe onde o teu calo aperta. Né, irmão? E eu quero contar só um pouquinho da minha história, porque a história é longa. E aí eu comecei a cantar no Mandela, né? Comecei a fazer sucesso ali, e dali eu fui indo para várias comunidades. Eu lembro que um dia eu fui no Olimpo, eu tive uma oportunidade na casa de show do Olimpo. Aleluia. E aí foi quando eu comecei a compositar música romântica. Eu também fiz rap. Né? No mundo, eu tive um CD com 5 músicas de minha autoria, né, irmão? E aí, logo depois, eu fui numa comunidade cantar e eu conheci uma jovem, que ela era patricinha, e ela se envolveu com um traficante da comunidade. Só que a família dela não aceitava. E aí eu conheci ela, a gente fez amizade. E aí ela falou pra mim um pouco da história dela, que ela tinha que ir embora para salvar a empresa da família, porque ela era patricinha, mas ela era administradora da empresa. E devido a ela ter se ausentado para ir para a comunidade atrás desse homem, a empresa faliu e ela precisava ir. E ela foi. Só que aí, irmão, ela falou pra mim: Jéssica, eu amo, ele é o amor da minha vida. E eu ali aconselhei ela, eu falei assim: vai, salva a empresa da sua família. Irmão, até no mundão Deus me usava. Eu falei: o que for de ser seu, vai vir mais mudado. Se for dele ser seu, ele vai mudar. Vai lá, salva a empresa da sua família. E aí ela foi, viajou, passou um período de 1 ano, irmão. E nesse período, a gente manteve contato, aí eu comecei a cantar música. E aí eu conheci várias pessoas que me apoiaram na época, né? E nesse dia, irmão, ela estava para chegar. E só que ela me fez uma surpresa. Nesse dia eu ia cantar. E eu lembro como se fosse hoje, irmão. Tava tudo preparado, eu ia cantar uma música que o DJ pediu para me cantar, que era a música da comunidade, que foi de autoria minha, que na época eu cantei, eu fiz a música, só não era registrada, mas eu fiz a música e dei pro DJ, e aí ele falou, na época meu vulgo era MC Nequinha, irmão. E aí o que aconteceu? Eu fiz a música e nesse dia eu lembro que era uma sexta-feira. E aí, quando foi 2, 3 horas da manhã, me chamaram para mim ir no palco cantar. E aí, nesse dia, essa Patricinha tava, que é a Fabiana, e o rapaz. Só que aí, devido a 1 ano ela ausente, ele arrumou uma outra pessoa. E nesse dia eu ia cantar, mas eu ia cantar outra música. E aí, irmãos, eu quis fazer uma surpresa para ela, eu lembro como se fosse hoje. Aleluia. Eu fiz uma música para ela com ele. E nesse dia o DJ foi e falou: vem aí, MC Nequinha. E aí eu fui pro palco. Comecei a cantar. Só que aí eu falei: para tudo. Aí eu lembro que eu falei assim:
Hoje eu quero cantar uma música de Fabiana para fulano. Irmãos, o baile parou, todo mundo parou para me olhar. E aí eu comecei a cantar um funk romântico. E assim, no final de tudo, irmão, eu achei que a mulher que tava com o cara ia me dar uma coça. Mas assim, ela não colocou a mão em mim. E no final, acredita que ele deixou a amante e voltou para ela, depois da música que eu cantei, e ainda falei, essa música é de fulano para cicrano, eu não quis saber, eu só queria saber que o amor deles era lindo e que de alguma forma eles iam voltar. E aí ele voltou a conversar com ela e tal, e ela foi e fez conversou com ele, fez uma proposta, falou, você quer sair dessa vida? Você me ama? E ele falou assim, eu te amo e eu quero sair dessa vida. E eu vou falar pra você, irmão, ele saiu do tráfico. Ele de gerente, ele virou empresário. Ela conversou com a família dela. E aí hoje, os dois administram a empresa na Barra da Tijuca, irmão. Coisa linda. Então, assim, às vezes, a gente não entende o agir de Deus. Mas Deus, ele vai te colocar no meio de pessoas improváveis, porque através de você o Senhor quer te usar como instrumento. E quando eu era do mundão, irmão, eu era MC de funk, Deus me usou. E esse casal hoje é feliz, teve filhos, a família aceitou ele. Ele, irmãos, aleluia, porque quando ele era do mundo, ele era gerente e ele administrava o tráfico. E aí hoje ele é empresário juntamente com ela. Então, assim, os dois salvaram a empresa, os dois é feliz. Os dois, de traficante, ele virou empresário. Através dela, ela resgatou ele do tráfico. E hoje eles são felizes. Então, esse é um pouco do meu testemunho. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Santos, ministra do Evangelho, compositora, cantora. Aleluia. Sou ex-MC de funk. Sou cria da comunidade da Nova Holanda. Com muito orgulho, eu vim de lá. Eu tenho família espalhada no Rio de Janeiro, irmão. Aleluia. Às vezes eu tenho que ter tempo para visitar elas. E assim, eu quero contar um pouco da minha história para você aí. Não tenha vergonha de testemunhar o que o Senhor fez e está fazendo na sua vida. Mesmo diante de tanta luta, perseguição, calúnia, defamação, eu costumo dizer que tem gente que não pode gostar de você, mas tem que respeitar a tua história com Deus. E eu lembro, irmão, olha só, para terminar, que a história é longa, que eu comecei a fazer sucesso nas comunidades e eu era MC Nequinha. Eu falei, caramba, eu tenho que arrumar dançarina. E aí as meninas começaram a se achegar e falou assim, eu posso ser sua dançarina? Eu falei, pode. E aí eu fiz um grupo, um bonde na época, e foi MC Nequinha, um bonde das soldadinhas. Irmãos, vou falar para vocês, se Deus não me resgatasse, eu seria a maior funkeira do estado do Rio de Janeiro. Mas Deus tinha obra comigo desde o ventre da minha mãe. E de ex-MC, a preletora do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua trajetória, o teu ministério. Que Deus abençoe, aleluia, o teu chamado. E esse é um pouco da minha história. De ex-MC de funk, a preletora, compositora e cantora do Evangelho.